para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo mas tenha vida eterna. Fala, galerinha da Sobão! Tá começando mais uma devocional com o tio Alex. Corre lá, avisa todo mundo, chama os primos, chama a vovó, o vovô, o periquito, o papagaio, chama todo mundo, pega a Bíblia, Zé! Pegou a Bíblia? Então beleza, tá todo mundo reunido? Fez uma pipoquinha? Joia, vamos lá! Abre lá em Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 18. Abre lá. Ô tio Alex, onde é que fica Colossenses? Ora, fica na Bíblia, Zé. Colossenses na Bíblia. Fica na Bíblia. Abriu? Achou? Não achou, não? Beleza, eu vou esperar. Vai lá. Vai lá achar. Achou? Achou! Beleza! Abre lá no verso 13, do 13 ao 18. É o texto... Não, peraí. Não, peraí, só um momentinho. Do 13 ao 17 é o texto que nós vamos ler e aprender hoje. Jesus vai falar com você. Nós vamos aprender hoje sobre a história de um jovem, um homem chamado Epáfras. Epáfras. Isso mesmo! Era um jovem, um ministro do Evangelho de Jesus. Ô tio Alex, Epáfras é a marca de algum tênis? Não, Zé, Epáfras é o nome do homem aqui que é ministro do Evangelho aqui de Jesus. Ah, tá! Epáfras. Epáfras, é isso mesmo! Já pensou? Se você se chamasse Epáfras, como seria? Epáfras, menino! Passe aqui, moleque! Epáfras! O que você tá fazendo aí, menino? Epáfras! Eu já não falei pra você não subir em cima da geladeira, Epáfras! Epáfras! Ô, menino, peraí, menino! Morri! É melhor nem imaginar, né? Deixa pra lá. Vamos seguir. Epáfras era amigo do apóstolo Paulo. Amigo de ministério, ou melhor, era discípulo do apóstolo Paulo. Paulo que ganhou ele para Jesus. Epáfras, então, abre uma igreja na cidade de Colossos. Ô, tio Alex, Colossos é aquele programa que tinha TV Colossos dos cachorrinhos. Melhores momentos da TV Colosso, comendo uma boa pipoca.
Não, Zé, não é cachorro, não é programa de TV, era uma cidade mesmo. E nessa cidade, o Epáfras abre essa igreja, a igreja dos Colossenses. Certa vez, chegou um grupo de pessoas na sua igreja e começaram a distorcer o que Epáfras estava pregando. Tudo que o Epáfras aprendeu, toda a sã doutrina, todo o evangelho puro e simples que o Epáfras aprendeu com o apóstolo Paulo, Epáfras começou a ser perseguido por esse grupo de pessoas. O evangelho estava sendo ameaçado. As escrituras estavam sendo ameaçadas por aquele grupo de pessoas. A fé daquele povo estava sendo ameaçada. Eles estavam fazendo mal contra aquela igreja. Eles não pregavam a verdade de Deus. Eles não pregavam o que estava escrito na Bíblia. Eles ensinavam aquilo que eles pensavam que era a verdade. Tudo que o homem falar, pregar, anunciar, que não esteja na palavra de Deus, não é de Deus não. Não vem de Deus não. É do diabo. É. Paulo que falou que é do diabo, não sou eu não. Foi Paulo. Paulo disse que qualquer um outro homem, que seja um anjo do céu, que anunciar um outro evangelho que não seja Cristo Jesus crucificado e ressurreto, considere esse ser amaldiçoado, não vem de Deus. Então o Epáfras, sem saber o que fazer, como agir, ele correu lá no seu mentor, no seu conselheiro, no seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. Ô tio Alex, mas o apóstolo Paulo não estava preso? Isso mesmo, Paulo estava preso. Epáfras foi lá na prisão visitar ele. Epáfras pegou a sua Bíblia, pôs a sua mochilinha nas costas, colocou a sua canguinha aqui e partiu atrás do apóstolo Paulo. Foi lá para Roma procurar o apóstolo Paulo. Ei, tudo bem? Você conhece o apóstolo Paulo, o ministro do Evangelho? Ei, alguém conhece o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, alguém conhece? Sabe onde é que ele está? Alô, ô Paulo? Cadê você, Paulo? Alguém aí viu Paulo? Sabe onde é que ele está? Não estou achando ele. Estou precisando falar com ele. Ei, por favor, você conhece o apóstolo Paulo? Eu estou precisando falar com Paulo. E não é que ele achou Paulo? Paulo, meu amigo, quanto tempo, Paulo! Eles começaram a conversar, trocar ideia. Epáfras começou a falar das suas dificuldades que ele estava enfrentando ali na igreja. Meu amigo Paulo, quanto tempo, Paulo? É o seguinte, nós estamos passando por uns problemas lá na igreja, Paulo. Paulo, chegou um grupo de pessoas lá na igreja e eles estão falando um bocado de coisa que não é verdade, Paulo. É mesmo, Epáfras? O que eles estão dizendo, Epáfras? Paulo, eles estão ensinando que nós não fomos criados por Deus, que nós somos uma criatura que nascemos aí do... Que absurdo, Epáfras. Você então vai dizer para eles que nós somos criação de Deus e que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Tudo, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Inclusive eu e você, nós somos a imagem e semelhança desse Deus Criador. Foi Ele que criou os céus, a terra, Ele que criou o sol, a lua, as estrelas, Ele criou os tronos, Ele criou os poderes, Ele criou as árvores, Ele criou os peixes, Ele criou o céu, Ele criou o sol, Ele criou todas as coisas, inclusive nós. Ele criou eu e você, Epáfras. Então, você vai chegar para a igreja e dizer isso, tá bom? Paulo, eles estão dizendo que Jesus é uma criatura, que Jesus também foi criado por Deus. Epáfras, você vai dizer para eles que Jesus é a imagem do Deus invisível, que Jesus é a exata expressão
do ser de Deus. Você vai dizer para eles que Jesus é antes de todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por meio de Jesus e foi criado para ele. Ele é antes da criação. Jesus não foi criado, porque ele é o próprio Deus. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o princípio, o fim. Jesus é o primeiro e o último. Ele é antes da história e depois da história. Epáfras, antes de tudo ser criado, antes do céu, da terra, do sol, da lua, Jesus já existia. Ele não tem início, ele não tem fim. Paulo, eles estão ensinando também que todos os caminhos nos levam a Deus, que se a gente for bonzinho, se a gente não fizer nada, se a gente ajudar o próximo, ou nunca roubar, não fizer nada de errado, a nossa salvação já está garantida, Paulo. E não existe vários caminhos que nos conduzem a Deus. Isso é mentira. Só existe um único caminho. E esse único caminho é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Só há um único mediador entre Deus e os homens. É Jesus. Não existe outro caminho. Isso é mentira, Epáfras. Isso é do diabo. É mentira. Jesus é o único caminho. A gente só consegue chegar até Deus se a gente passar primeiro por Jesus. Nessa terra nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus, amar Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, andar como Ele andou e fazer as coisas que Ele ordenou. Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Lembra dos jogos de videogame? Que você precisava do password para passar de algumas fases e chegar até o final? Lembra do password? Jesus é esse password. Ele é o password que nos conduz a Deus, que nos conduz ao final de todas as coisas, que nos conduz ao céu. Jesus é o password. Paulo orientou Epáfras. E Epáfras então chegou diante da igreja e leu tudo isso para a igreja, e a igreja voltou a ser uma igreja cristocêntrica, uma igreja que ama Jesus. Ou seja, Jesus é suficiente. Jesus é a palavra, Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, habitou no nosso meio. Em Atos capítulo 4, verso 12, diz: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, criançada, acima dos céus, debaixo dos céus. Não existe outro nome pelo qual importa que eu e você seja salvo.